Alguém pode nascer sem metade do cérebro e levar uma vida normal, o que faz com que uma pessoa com deficiência visual ou auditiva possa contorná-la de forma eficiente. Isso acontece graças à neuroplasticidade, a capacidade que nosso cérebro tem de reorganizar os neurônios e se adaptar de acordo com as experiências. A primeira infância é uma das fases mais importantes para o desenvolvimento cerebral. Vamos saber como investir nesse período e quais as dicas para estimular essa máquina que ainda guarda tantos mistérios. Matéria de Capa está começando. A história de uma norte-americana que nasceu sem o lobo temporal esquerdo do cérebro surpreendeu a comunidade científica. Essa região é responsável por fatores ligados à memória, emoção e linguagem. A descoberta foi feita logo após o nascimento. Helen Santoro sofreu um AVC dentro do útero materno e exames mostraram que ela não tinha uma parte do cérebro. O prognóstico era de que ela teria deficiências físicas e nunca chegaria a falar. E qual foi a realidade? So my poor parents had to deal with all of this, right, when I came into the world. Meus pais tiveram que lidar com isso desde que nasci, mas a sorte é que, embora meu cérebro seja diferente do cérebro médio, meu desenvolvimento foi completamente normal. Eu me destaquei na escola, nos esportes, falo de forma clara e correta. Vivi todas as etapas de uma vida normal. Durante 15 anos, Helen participou de um estudo na Universidade de Nova York. Foi dispensada porque era diferente das outras crianças. Apesar do buraco em seu cérebro, ela não apresentava nenhum déficit. Quando eu fiz 15 anos, a doutora Ruth Nas, a neurologista pediátrica que chefiava o estudo, disse que havia algo diferente em mim em relação aos outros participantes. Vários deles tinham paralisia parcial em um lado do corpo, alguns problemas no desenvolvimento. Eu não era como eles. Aos 15 anos eu saí do estudo, mas adorei fazer parte da pesquisa. Adorava estudar o cérebro. Aos 17 anos, pedi à doutora Ruth se poderia estagiar num centro médico de pesquisas infantis em Manhattan. Ela deixou. Daí em diante, eu passei a estudar o cérebro e me formei na Faculdade de Neurociência. Então a pergunta agora é por que meu cérebro é diferente dos outros que foram estudados na Universidade de Nova York. O cérebro de Helen aprendeu a compensar as faltas. É a chamada neuroplasticidade. Hoje ela participa do projeto Cérebro Interessante, liderado pela neurocientista Evelina Fedorenko, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. A maior surpresa no caso do cérebro da Helen é que seu sistema de linguagem parecia ter permanecido no hemisfério esquerdo. Segundo o senso comum de décadas atrás, quando você tem um grande dano no hemisfério esquerdo, causado por algum trauma ou derrame que afeta um grande pedaço, isso faz com que o sistema da linguagem surja no hemisfério direito. No caso dela e de poucas pessoas, mesmo com grandes danos no hemisfério esquerdo, o sistema de linguagem continua ali. Você vê áreas de resposta da linguagem bem nas fronteiras da lesão. Isso é muito interessante porque se o hemisfério direito pode suportar a linguagem perfeitamente, por que ele não faz sempre isso? O que determina quando ele muda ou não de lado? A Helen foi um dos poucos casos em que vimos acontecer essa preservação no sistema de linguagem no hemisfério esquerdo. É um grande quebra-cabeça que vamos tentar resolver nos próximos meses. Eu acho que eu vou dar um exemplo de neuroplasticidade, de plasticidade cerebral, bastante concreto. Eu mesma vivi um AVC há mais ou menos uns 20 anos atrás, onde eu fiquei com uma série de lesões, né? Então eu fiquei com uma hemiparesia na parte motora, né? Então como fui atingida no cérebro do lado esquerdo, a minha parte motora do lado direito é que foi afetada. Eu fiquei sem falar, sem ler e escrever, sem conseguir reconhecer, a minha memória foi bastante afetada. Então, aí as pessoas podem perguntar, e como que você se reabilitou, né? Então, são vários aspectos que estão envolvidos em uma reabilitação. E por isso que é difícil, a gente não pode comparar um com o outro, a gente tem que comparar a gente com a gente mesmo, mas a gente pode se espelhar no outro, a gente pode usar o outro como, nossa, olha, eu quero chegar lá,
deixa ter mais força. E isso é fruto também da neuroplasticidade e, sobretudo, da capacidade que todos nós temos de superar e de ter esperança. O nosso cérebro é mesmo fantástico. Ele é capaz de se reorganizar conforme as adversidades. É o caso de quem nasce cego, como os músicos Stevie Wonder e Andrea Bocelli. Non mi ricordo come, ma mi è entrata dentro e c'era stata. Com a ausência da visão, o cérebro faz novas conexões para aumentar a audição, olfato, tato e até funções como a memória e linguagem. Os neurônios do córtex visual das pessoas que enxergam processam linhas e cores, mas eles também são capazes de organizar dados que vêm de outros sentidos. A ponta dos dedos e o globo ocular são dispositivos periféricos que convertem as informações do ambiente externo em pulsos elétricos. O cérebro não sabe de onde elas vêm, só deduz como tirar proveito delas. Essa capacidade de adaptação vale também para quem nasce com deficiência na audição. Segundo o neurocientista David Eagleman, nosso cérebro não vem 100% programado. Ele vai se moldando à medida em que interage com o mundo. Em seu livro Cérebro em Ação, o professor de neurociência da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, David Eagleman, mostra o poder desse órgão de reconfigurar seus próprios circuitos para se adaptar a várias deficiências. Eagleman afirma que os neurônios que exercitamos prosperam e fazem novas conexões. Aqueles que não usamos, somem. É a sobrevivência do mais apto de Charles Darwin em ação dentro do crânio humano. Segundo ele, os neurônios são como nações vizinhas. Delimitam suas áreas e as defendem com unhas e dentes. Quando uma região é desativada, outras assumem aquele pedaço de território. Essa capacidade que o cérebro tem de se reconfigurar compensa nossas fraquezas. Assim como os neurônios de quem ficou só com meio cérebro se recombinam para contrabalançar a perda. Aqueles de pessoas cegas ou surdas formam mais conexões neurais para processar as informações que chegam de outros sentidos. Por isso, um cego pode ouvir melhor ou ter um tato mais aguçado do que quem vê. No entanto, essas mudanças só duram enquanto estão ativas. Quando deixam de ser usadas, atrofiam. À medida que envelhecemos, a plasticidade cerebral diminui. Essa é uma das razões por que algumas pessoas mais velhas mantêm visões de mundo que não se alinham com a realidade atual. Well, neuroplasticity just basically... A palavra neuroplasticidade significa mudança no cérebro. Neuro para o cérebro e plasticidade para mudança. A neuroplasticidade é usada em vários tipos de contexto. Em alguns sentidos, todo aprendizado é neuroplasticidade. Toda vez que você aprende algo, existem algumas mudanças acontecendo no seu cérebro. Mas, claro, em vários contextos, ela significa casos em que ocorrem mudanças maiores após algum dano ao cérebro. Seja uma doença, um derrame ou outras condições como o alargamento de ventrículo, que acontece na hidrocefalia. Em certas condições, não ocorrem mudanças. Nas poucas que ocorrem, os neurocientistas estão interessados em saber o que acontece, quais as restrições e como o cérebro pode mudar. Pioneiro na teoria da neuroplasticidade, um cientista norte-americano inventou aparelhos para suprir a deficiência de uma área do cérebro. Daí em diante, outras pesquisas surgiram. No final dos anos 1950, enquanto ajudava o pai a se recuperar de um derrame cerebral, o neurocientista Paul Bach-y-Rita percebeu que o cérebro conseguia se retreinar. Uma década depois, ele adaptou uma cadeira de dentista para cegos. No encosto dela, instalou uma grade com pontas e uma câmera na altura da cabeça. As imagens eram convertidas em toques nas costas. Após alguns dias, os cegos conseguiram identificar os objetos pelo tato. Começava ali um novo campo de estudos, a substituição sensorial. O médico holandês Peter Mayer trilhou outro caminho, a conversão de imagens em sons. Em 1991, ele instalou uma câmera nos óculos e prendeu um pequeno computador na cintura. Assim surgiu o Voice,
O algoritmo do sistema manipula o som por meio da altura, brilho e posição do objeto. Com treino, o usuário aprende a usar os diferentes tons para navegar pelo ambiente. Atualmente, o dispositivo pode ser baixado de graça em qualquer smartphone. Com o avanço da tecnologia, os pesquisadores passaram a desenvolver formas de substituição sensorial para surdos, uma tarefa mais difícil que a dos cegos. O sistema auditivo é complexo. Funciona como uma sinfonia de muitas peças delicadas. Ele pode sofrer perdas por centenas de maneiras. Incansável nessa empreitada para criar interfaces homem-máquina não invasivas, o neurocientista David Eagleman e um ex-aluno desenvolveram um colete que captura e transforma os sons em vibrações na pele, incluindo palavras. Depois do sucesso, veio a pulseira. Em menos de 3 semanas, o usuário consegue entender qualquer conversa. Daqui a pouco, a importância dos primeiros 1000 dias de vida no desenvolvimento do cérebro. E ainda, como ajudar os adolescentes a atingirem seu potencial nessa fase cheia de mudanças físicas e mentais. Não saia daí. Os primeiros 1000 dias de vida são cruciais para o nosso desenvolvimento. A evolução do cérebro acontece a uma velocidade incrível nesse período. E para que ele atinja todo o seu potencial, os estímulos são fundamentais. Um estudo liderado pelo neurocientista Richard Beth Hillen, da Universidade de Cambridge, em colaboração com 200 pesquisadores, entre eles 4 brasileiros, detalhou a evolução do cérebro humano. Eles analisaram mais de 120 mil exames de ressonância magnética. Algumas conclusões foram: até a metade da gestação, o órgão tem 10% do volume máximo que alcançará no adulto jovem, quando atinge seu ápice. Ele cresce rapidamente, chega a 80% do seu tamanho até o 3º ano após o nascimento. O volume de massa cinzenta, que representa as células cerebrais, atinge o pico antes dos 6 anos. Já a quantidade de matéria branca, uma forma de medir as conexões entre as células cerebrais, atinge o pico antes dos 29 e a perda dessa substância acelera após os 50 anos. Daí a importância de reforçar o significado dos primeiros 1000 dias de vida, que vão da gestação aos 2 primeiros anos. É a fase mais importante para o desenvolvimento físico e mental. É quando acontecem as conexões que servirão de base para a formação do aprendizado, da memória e cognição. Alguns cuidados são essenciais nesse período, como o acompanhamento pré-natal, a amamentação exclusiva até os 6 meses, criação de vínculos com a família para exercitar a confiança e autonomia da criança. A leitura junto com os pais é uma boa dica. Estimular as brincadeiras. Elas ajudam o desenvolvimento motor, raciocínio, imaginação e convívio social. E investir em uma boa nutrição. Com atenção adequada, o cérebro se desenvolve dia após dia. Se a criança for negligenciada, muitas conexões deixam de acontecer, afetando o aprendizado. O fato de você ir amadurecendo e desenvolvendo vai fazendo com que esse cérebro vá se reorganizando de formas peculiares. Quanto mais cedo, quanto mais jovem somos, mais capacidade o nosso cérebro tem de ser plástico, né? A potência de ser plástico. Teve um tempo atrás que chamava-se janelas de aprendizagem. Só que aí janelas ficavam uma coisa muito drástica, porque a janela abre e a janela fecha. E a gente não pode dizer em termos de cérebro que alguma coisa fecha, mas a gente pode dizer que existem períodos sensíveis. Então, por exemplo, para falar línguas, um período super sensível de aprendizado do cérebro é na primeira infância, onde você pode inclusive falar sem o sotaque. E não é só uma língua. O cérebro muda e se transforma até o dia do nosso último suspiro. Então, ou seja, durante toda a nossa vida, essa faculdade, essa característica acontece.
mais ou menos, dependendo de vários fatores. A adolescência é uma fase de muitas transições. Estudos mostram como podemos ajudar os jovens a atravessar bem esse período. Mudanças de humor difíceis de controlar, crises de identidade, gosto pelo risco e pela aventura e uma aparente incapacidade de pensar nas consequências do que faz. Nas últimas 2 décadas, com a ajuda da ressonância magnética, pesquisadores traçaram as mudanças neurais que ocorrem nessa fase. Não é à toa que eles se dizem incompreendidos. Geralmente, irritabilidade e rebeldia são atribuídas à imaturidade ou aos hormônios. Explicações que podem até ter um pingo de verdade, mas não esclarecem tudo. Para a psicóloga Terry Apter, para ajudar os adolescentes é preciso aceitar o embaraço causado por mudanças físicas e mentais. Algumas áreas do cérebro, como aquelas associadas à recompensa, por exemplo, se desenvolvem mais rápido do que outras, como o autocontrole, o que pode encorajar decisões impulsivas. Os pais podem ficar surpresos com o tempo que eles passam pensando nos sentimentos. Segundo pesquisadores, isso acontece em parte porque ainda não aprenderam a lidar com eles de forma construtiva. É mais difícil processar a desilusão com a nota de uma prova quando nunca se enfrentou uma falha grave antes. Terry lembra que o adolescente é muito sensível e não responde bem à raiva. Por isso, gritar com ele não resolve nada. A psicóloga sugere que se peça ao jovem que conserte seus erros. Se ele anda negligente com os estudos, em vez de chamá-lo de preguiçoso, os pais podem negociar a saída se as lições estiverem em dia. Por causa do aumento de dopamina nos circuitos de recompensa, um elogio também ajuda, principalmente se for na hora. É importante também mostrar um interesse genuíno no que os jovens estão sentindo, para que entendam as razões dos desafios que enfrentam. Outro alerta, feito por especialistas, é em relação aos efeitos do álcool e das drogas. Como o cérebro do adolescente ainda está em formação, eles são mais tóxicos para os jovens do que adultos. Daqui a pouco, a importância da música para o cérebro e ainda o que você pode fazer para deixar o seu tinindo. A gente volta já. Tocar um instrumento ou simplesmente ouvir. A música pode estimular o desenvolvimento do cérebro e a saúde emocional. Ela ativa quase todas as partes do cérebro, fortalecendo as conexões entre elas, o que inclui as áreas responsáveis pelas emoções, memória, aprendizado, bem-estar e a função cognitiva. A única outra atividade que estimula tantas regiões cerebrais quanto a música são as relações sociais. Segundo a ciência, o treinamento musical pode propiciar um melhor desenvolvimento cerebral em quem começa cedo. De acordo com um estudo da Universidade de Montreal, no Canadá, os músicos tendem a ser mais alertas mentalmente e têm reações melhores e mais rápidas do que quem não toca nada. A prática de um instrumento integra informações da visão, audição e tato, além dos movimentos finos, o que pode resultar em mudanças duradouras, melhorando a memória verbal e o raciocínio espacial, além de proteger o cérebro contra a demência. E a música não faz bem apenas a quem toca. Ela ajuda a diminuir a ansiedade, a pressão arterial e a dor em quem ouve, além de melhorar a qualidade do sono, o humor e o estado de alerta mental. Segundo um estudo da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, ela ajuda a expressarmos nossas personalidades. Quando nos identificamos com um gênero musical, desenvolvemos um estilo e mostramos como vemos e sentimos o mundo, formando conexões que fazem bem ao cérebro. Assim como o nosso corpo, o cérebro também precisa ser exercitado. Algumas atividades contribuem para uma melhor comunicação entre as células nervosas e as funções cognitivas. Vamos conhecer algumas. A
A atividade física aumenta a frequência cardíaca e isso promove a oxigenação do cérebro. Durante o exercício são criadas novas conexões e também a formação de novos neurônios. Ginásticas mentais também ajudam. Leitura, jogo de xadrez, quebra-cabeças. Saia da zona de conforto e aprenda coisas novas, como um idioma ou um tipo de dança. A falta de sono pode prejudicar a memória e a criatividade, além das habilidades de aprendizado, resolução de problemas e pensamento crítico. Para os adultos, a Associação Brasileira do Sono recomenda 8 horas por noite sem interrupções. O estresse é um dos piores inimigos do cérebro. Com o tempo, ele pode afetar as células do hipocampo, a área responsável pelo aprendizado e emoções. Uma ótima forma de domá-lo é a meditação. Pesquisas mostram que a técnica aumenta a espessura do córtex cerebral, melhorando o raciocínio e a memória. O mindfulness, que é atenção plena, é um treino que se faz com o cérebro, né? Hoje é muito bem mapeado, muito bem reconhecido do quanto que fazer o treino dessa meditação traz uma série de qualidades, uma série de competências para o nosso cérebro, principalmente nos dias de hoje, que esse mundo tão acelerado, esse mundo que realmente precisa de técnicas que façam, vamos dizer, que possam até de certa forma compensar essa velocidade que existe aí no mundo. E sabe algo que é muito interessante? Aprender a ler e a escrever. Aprender a ler e escrever é um exemplo de plasticidade do cérebro. O nosso cérebro tem diversas áreas, né? Existe a área pré-frontal, occipital, que tem a ver com a visão, parietal com os movimentos, temporal com a audição, dentre outros, né? Estou falando só de um exemplo de cada função. Mas olha, a gente não tem uma área para ler e para escrever. Então, o próprio cérebro, a própria necessidade que o ser humano teve, fez com que o cérebro se reorganizasse, se tornasse ainda mais plástico para desenvolver essa função. Para funcionar na potência máxima, o cérebro também precisa de nutrientes. Alguns alimentos podem melhorar a saúde dele. O brócolis é uma excelente fonte de vitamina K. Ela fortalece nossa capacidade cognitiva, habilidade de raciocínio e aprendizagem. Também tem um papel importante em manter a memória afiada. As nozes contêm vitamina E, que ajuda a prevenir o declínio cognitivo, e o ômega 3, que atua contra a depressão e ansiedade. Já a granola é rica em carboidratos de baixo índice glicêmico, fornecendo energia para o cérebro funcionar bem. Uma ótima pedida para o café da manhã. Mirtilo, cranberry e outras frutinhas vermelhas são ricas em antioxidantes e anti-inflamatórios que ajudam a retardar o envelhecimento. Podem ser adicionados no chá, iogurte e vitamina. Caqui damasco e outras frutas amarelas têm vitamina C, antioxidante que preserva a saúde do cérebro. Responsáveis pela cor das frutas, os carotenoides melhoram a capacidade de renovação das células cerebrais. Além de ferro, fibras e magnésio, o cacau é fonte de flavonoides, que aumentam a circulação sanguínea do cérebro, o que pode melhorar as funções cognitivas, a memória e até o humor. Nosso cérebro é como um músculo. Quanto mais a gente exercita, melhor ele funciona. Uma das formas de evitar a morte de neurônios e suas conexões, de manter sua plasticidade, é ativar a mente todos os dias. Vale fazer palavras cruzadas, usar a mão contrária para escovar os dentes ou usar o mouse, abusar dos jogos de raciocínio, fazer contas com papel e caneta, usar aplicativos para o cérebro, quebrar padrões na rotina. Seja qual for a idade, essa ginástica cerebral gera uma maior capacidade de memória, mais concentração, agilidade de raciocínio e coordenação motora. Atividades novas, variadas e cada vez mais desafiadoras ajudam o nosso cérebro a se desenvolver e manter habilidades. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Até a próxima semana.